você que veio do Instagram, você que estava navegando aí pelo YouTube, encontrou a gente, você que quer saber mais sobre o mundo do direito, seja muito bem-vindo ao CCS Cast, que é o podcast do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. Nessa primeira temporada, nós estamos apresentando as áreas de atuação desse escritório, que tem uma atuação cinquentenária aqui no estado de Goiás, e de Goiás expandiu para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo e já aproveito e peço a sua curtida, o seu comentário, a sua sugestão para os nossos próximos episódios. E neste episódio nós vamos conversar com o Dr. João Vitor Duarte Salgado, que faz parte da banca do escritório e vai falar com a gente sobre direito empresarial. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia quem está nos assistindo. Quero, antes da gente começar a falar, dizer que é uma honra muito grande estar aqui ladeando você nessa conversa e espero que seja bem produtiva. Obrigada. Bom, é uma conversa super agradável, a gente que sempre conversou, né, por meio de outros trabalhos ali, né, de assessoria de imprensa, você já me deu tanto subsídio, tanta informação para me ajudar com as pautas. Para mim, é bem agradável, mas eu acho que para a gente tentar explicar isso para quem está nos assistindo, porque a área do direito empresarial ela é uma área um pouco mais chata. A área do direito criminal é uma área mais dramática, mais midiática. A área do direito do consumidor é uma área, principalmente pelos programas que estão surgindo aí, a gente tem tanta gente na internet que está fazendo um programa tão assim, então eu não sei se a gente vai conseguir captar a atenção de quem está nos assistindo, mas eu espero que a gente consiga e que você se apaixone pelo direito empresarial da forma como que eu sou. Eu acredito que quem é empreendedor, quem está no mundo dos negócios, essa conversa vai ser bastante produtiva, porque eu também sou empreendedora e a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa, né, entender mais do mundo jurídico que abrange, né, as empresas, até para não errar, né? E a gente está falando num cenário onde o Brasil tem inúmeras leis, são mais de 12 mil leis que nós temos em vigência no Brasil, então é um esparramado de informações onde você precisa realmente se aprofundar para tentar encontrar elas, e tem como o marco base o Código Civil, e o Código Civil é a legislação mais importante que a gente tem, porque todos os cidadãos brasileiros, eles um dia vão se sujeitar à regra do Código Civil. É diferente, por exemplo, quando a gente fala de um Código de Defesa do Consumidor ou um Código Tributário, ou até um Código Penal, onde são legislações que elas vão tratar sobre temas específicos. Por exemplo, o Código Penal ele vai se aplicar para quem cometeu um crime ou para quem sofreu um crime, mas muita gente passou, nasceu, morreu, viveu, e essa pessoa nunca teve sob o palio do Código Penal. O Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que grande parte das pessoas são consumidoras, mas isso não quer dizer que o código vai se aplicar todas as vezes. Já o Código Civil, não. De uma forma ou de outra, a gente vai precisar entender um pouquinho dele. Desde o início. A gente fala, por exemplo, sobre... E aqui só pra gente... Antes de entrar no tema do empresarial, mas o Código Civil, por exemplo, ele fala sobre a responsabilidade antes dos 18 anos, antes da maioridade civil. Todo dia, um dia, alguém teve menos de 18 anos. Então, querendo ou não, o Código Civil ele é extremamente importante nesse sentido. Quer dizer, ele é abrangente, dentro dele está ali a relação das empresas com o mundo, com as pessoas, a normatização de como as empresas devem se portar. E isso veio com o Código Civil de 2002, porque até então o que determinava o que uma empresa podia, deveria, o que regulamentava a relação de uma empresa no Brasil era uma normativa de 1850, um decreto normativo de 1850. Então, assim, de 1850 até 2002 a gente teve um lapso temporal muito grande e essa normativa era o Código Comercial. E com o Código Civil de 2002 a gente passou a ter uma modernização do direito, e eu vou chamar agora de direito comercial, porque até então sempre foi chamado de direito comercial. É até uma nomenclatura até um pouco arcaica, né? Um pouco ultrapassada. Mas aí, com o Código Civil, passou-se a adotar a teoria geral da empresa, o comerciante passou a ser o empresário, o comércio passou a ser a empresa e passou a dar uma nova roupagem para as empresas perante a legislação brasileira. Mas antes da gente continuar, eu quero me apresentar, porque eu não me apresentei.
Eu sou a Raquel Pinho, sou jornalista, também sou empresária, né? E nesse sentido, eu acho que isso pode enriquecer a nossa conversa. E vamos falar um pouquinho do currículo do João Vitor, que é advogado, né? Lá da banca do Celso Cândido de Souza Advogados. É graduado em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis, que é a atual Unievangélica, uma das mais renomadas universidades de direito aqui do estado. É especialista em Direito Civil e Processo Civil. LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Também é membro das comissões de Direito Empresarial e Direito Desportivo da OAB Goiás. Feitas as apresentações, vamos entrar mesmo no nosso assunto. Vamos. Você já tinha começado a falar do conceito de direito empresarial, né? Então, e aí eu queria que você explicasse a atuação do advogado. Como que o advogado milita nessa área? Hoje, nós, com essa modernização do direito, passando de direito comercial para direito empresarial, as empresas elas enxergaram a necessidade de ter um corpo jurídico forte, presente, e um corpo jurídico que realmente pudesse assessorá-la no negócio dela, especificamente no ramo de atuação dela. A gente não pode também tentar lidar de um advogado empresarial de uma forma geral. A gente precisa de entender que o advogado empresarial ele tem que segmentar e atender o que o empresário está precisando. E até deixa aqui uma recomendação, que hoje um bom advogado empresarial não é um advogado que entende de lei, mas é um advogado que entende do negócio do cliente dele. Olha só. Entender de lei, entender o que a jurisprudência está aplicando, qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, isso é extremamente importante. Mas um bom advogado, ele entende sobre o cliente dele. O que o cliente dele vende, qual é a dor do cliente dele, como ele pode impulsionar o negócio do cliente dele. E hoje, então, as empresas elas entenderam isso. Elas entenderam que precisa de ter um corpo jurídico ali dentro. Precisa de ter um advogado que está ali para dar segurança para os negócios dela. E essa segurança é dentro de praticamente todos os ramos de atuação da empresa. Você precisa de ter um advogado empresarial que seja bom para dar segurança nas relações de trabalho. Você precisa de ter um bom advogado empresarial para estar ali dando segurança na relação com o consumidor final. Você precisa de ter um bom advogado para poder dar segurança nos negócios de quem compra, por quanto que compra, se a pessoa que está negociando ele tem um bom histórico, que a gente sabe. A parte de contratação, de formalização de negócios, né? Encontrar bons parceiros. E talvez até o direito empresarial puro, o advogado empresarial, ele precisa dar segurança para os sócios. Ele precisa de estar ali dando um suporte para que os sócios eles possam trabalhar de uma maneira segura. E evitar até mesmo um conflito dentro da empresa entre os sócios. Não tem nada pior que uma empresa que tem um conflito grande entre os sócios por divergência de vamos dizer, talvez até de autoridade. Quem manda na empresa sou eu. E não é assim que a gente tem que enxergar a relação do direito empresarial. O advogado ele precisa estar ali para assegurar que a empresa ela possa produzir, possa render e possa ter lucro. Você falou, né? São mais de 12 mil leis normatizando as atividades empresariais. Tirando o Código Civil seria uma delas. É uma delas, mas assim, isso também no âmbito federal, porque aí a gente tem ainda legislação municipal, estadual, e ainda tem regulação específica, normativa de vigilância sanitária. Então, assim, de uma forma bem colocando bem baixo, assim, sendo bem realista. Sendo bem realista, não, sendo bem pé no chão, assim, no mínimo. Para que tantas leis? Essa é uma grande dúvida, assim, e acaba que gera até um grande questionamento, e existem até certas comparações com outros países, né? Por que o Brasil tem tanta lei? Por que hoje no Brasil a gente tem tanto político? Por que nós temos tanta gente envolvida no processo legislativo? Eu tenho para mim, Raquel, isso é uma opinião pessoal, que hoje no Brasil a gente tenta estancar um problema criando outro. E a alternativa criada em criar-se leis
em legislar, em impor uma regra à sociedade, sem talvez entender se essa regra vai ser mesmo viável ou não, se essa regra ela vai ser prática ou não, se é uma lei, a gente chama de lei morta, se não vai ser uma lei morta, é uma alternativa que foi criada. Mas a gente sabe que não é muito bem por aí. Se a gente talvez tivesse métodos do próprio governo para poder impor a conduta na sociedade, nos cidadãos, talvez seria uma forma de resolver sem a necessidade de criação de leis. Mas aí a gente vai para um campo que é mais direito constitucional, vai mais para um campo direito político e aí eu não me aventuro muito não, é só uma opinião pessoal e particular minha. Mas esse tanto de lei, tem muita lei que são letra morta, que... Assim, hoje no Brasil, sim. Especialmente quando a gente está lidando com um número tão grande de leis, assim. É humanamente impossível ou até ilógico a gente pensar que existem essa quantidade absurda de leis para talvez regular nossas relações a nossa conduta, a forma como que eu vou lidar com o meu funcionário, a forma como que eu vou lidar com o próprio Estado, a forma como que eu devo entregar o meu produto ao meu consumidor final, a forma como que eu tenho que tratar o meu sócio, a forma como que eu vou lidar com o meu concorrente. Então, pelo elevado número de legislação, a gente sabe que tem muita coisa que é lei morta. E talvez não seria o caso da gente ter essa quantidade absurda. Isso me faz até pensar numa questão assim. As atividades empresariais são quem gera emprego, renda, tributos para o país. É da empresa que surge a grande riqueza de um país. E, na sua visão, como que as leis brasileiras, esse tanto de lei, né, tratam as empresas? Hoje, e aí eu vou trazer uma visão e talvez seja até uma visão um tanto quanto polêmica. Mas hoje, o empresário, ele tem um tratamento como se ele fosse um bandido. Porque nada tá ali para assessorar ele, nada tá ali para segurar ele, nada tá ali para garantir alguma coisa para ele. O empresário, ele vive no risco. O risco é 100% dele. Se ele vai conseguir, acredito que apenas ele tá acreditando nele. Agora, quando eu trago com essa visão, é porque a gente tem uma legislação tributária extremamente pesada, que tributa em cima do faturamento e não do lucro. E isso eu estou também falando para grande parte da população. Não são todos os tipos tributários que tratam dessa forma, mas para grande parte das empresas é dessa forma. Você tributa, o Simples Nacional tributa o faturamento. Então você está ali tributando faturamento, você não está tributando lucro. E aí você está impondo, então, uma carga bem pesada e um ônus tributário muito grande para o empresário. Você tem uma legislação trabalhista que é extremamente pesada e essa legislação trabalhista deriva vários encargos trabalhistas que também são pesados para o empresário. Você tem ali um empresário em que ele não tem garantia nenhuma. Enquanto ao seletista ele tem garantia de jornada de trabalho, o empresário não tem. O empresário, se ele quer fazer o negócio dele virar, ele tem que acordar cedo, dormir tarde, ele tem que ficar sem almoço, tem que ficar sem intervalo entre a jornada. E isso eu tô falando de uma maneira bem geral. A gente sabe que existem pessoas ruins em todos os âmbitos da sociedade. E existem empresários ruins também. Mas eu tô falando daquele empresário sério, aquele cara que ele quer fazer o negócio dele virar, que ele sempre quis ser um empreendedor, que a paixão do empreendedorismo sempre esteve dentro dele, aquela pessoa que deseja circular bens e serviços para poder conseguir um lucro. Essa pessoa séria, organizada, que não quer dar calote, que não quer passar ninguém para trás. O ruim, esse eu não tô falando dele, não. Esse aí a gente vai deixar para falar em um outro episódio. Mas para esse cara que é sério, que é organizado, ele não tem garantia nenhuma. Existe parece que eu queria que você confirmasse. Tem um princípio que diz que você não é obrigado a abrir uma empresa. Então, uma vez que você abre, você é responsável por todo e qualquer risco. E não é te dado o direito de desconhecer nenhuma de suas obrigações. Não existe esse princípio? Exatamente. Na verdade, você não é obrigado a fazer nada desde que a lei ela determine ou ela vede. Então, você não é obrigado a fazer nada se a lei não proibir ou se a lei não permitir. Aí, quando você abre uma empresa, você está ciente
no momento dessa abertura, de quais são os ônus e os encargos pela abertura dessa empresa. E a legislação brasileira tem como um princípio que não é permitido o alegar o desconhecimento da lei. Isso não é permitido. Por exemplo, fugindo aqui do empresarial para talvez quem está nos assistindo conseguir entender. Atropelei alguém. Quando você atropelou a pessoa, você fala, nossa, eu não sabia que eu não podia atropelar. Você não pode alegar isso. A legislação está aí e você... Isso vale para todos os âmbitos da vida civil. Inclusive empresarial. Quer dizer, então, se de repente existe uma normativa, você tem um negócio da área de saúde e a vigilância sanitária exige lá que você tenha um procedimento X e você, por algum motivo, não sabia e deixou de fazer. Não foi não foi intencional. Você não sabia que tinha que colocar esse copo aqui, porque isso aqui, segundo a vigilância sanitária, isso aqui traz uma segurança XYZ. Então, na hora que a vigilância chega lá e te multa, você não pode falar que eu não sabia. Não pode. E por isso que a gente sempre alerta para, antes de abrir qualquer tipo de empresa, antes de eu falar, eu quero empreender, que é muito bom, é legal empreender, eu acho que é um sentimento que deve ser estimulado sempre. Igual você falou, é a empresa que gera lucro, que gera renda, que paga imposto, que gera emprego, é a empresa que faz o dinheiro girar. Mas quando a gente pensa dessa forma, a gente também não pode vender o melhor dos mundos. Antes de abrir uma empresa, todo mundo que deseja assim fazer tem que ter um contato com alguém para poder entender quais são as regras que vão se aplicar a ela. Quero abrir uma empresa de construção civil, o que eu vou precisar? Quero abrir um comércio, quero abrir uma panificadora, o que eu vou precisar? Quero abrir um negócio online. Quero abrir um negócio online. Está muito em voga. Quero abrir um negócio online. Quero abrir uma startup. Eu quero fazer uma startup. O que eu preciso? Tudo isso precisa ser, antes de ser formalizada essa abertura, precisa de ser estudado para saber se realmente vai valer a pena, se a pessoa tem condições. Porque senão, igual você falou, quando chegar e viu que não foi feito... eu não sabia. Infelizmente, não pode. E aí a gente tem um outro princípio que o direito não socorre os que dormem. Você dormiu. Você deveria ter aberto, você não abriu, e aí? É nesse sentido que você diz que hoje as empresas elas estão atuando mais, contratando advogado mais para a questão da prevenção. Isso. Hoje, aí, além do bom advogado empresarial ser aquele advogado que conhece do produto do seu cliente, ele é um advogado que ele vai evitar que um problema aconteça para o cliente dele. As empresas hoje, elas não querem um advogado que vai defender ela numa ação judicial. Porque é mais caro, inclusive. Porque a gente já viu que o sistema judiciário ele é complicado. Ele não é fácil. Entendo que democraticamente é a melhor forma como que a gente poderia resolver os nossos problemas, elegendo um terceiro para poder resolver isso, mas hoje o sistema judiciário brasileiro ele é caro, ele é demorado e muitas das vezes ele é inseguro. E eu vou te dar um exemplo dessa insegurança. Nós tivemos um caso de uma empresa aqui em Anápolis, uma construtora, que ela estava construindo seus empreendimentos e durante a construção desses empreendimentos, o município de Anápolis falou, para que eu libere o Habite-se e com o Habite-se você faça a entrega das chaves aos adquirentes, você precisa pagar uma taxa que chama taxa do solo criado. Certo. Essa taxa do solo criado ela é uma taxa que está prevista na Constituição, mas a Constituição enquadrou e configurou essa norma como uma norma de regra contida. Ou seja, ela prevê essa cobrança, mas ela determina que a forma como vai ser cobrada é pelo município de Anápolis. Pelo próprio município, no nosso caso, o município de Anápolis. Então, o município ele deve editar uma lei municipal falando como que ele vai fazer essa cobrança. E até então não tinha a edição dessa lei. O município estava cobrando sem a edição da lei. E aí, errado. Tá errado. E aí, só que para você é um empresário, você finalizou o empreendimento, você vendeu a unidade e você falou para o adquirente, até tal dia eu te entrego essa unidade pronta. E mais, você fez a precificação sem considerar essa taxa. E você fez essa precificação sem considerar essa taxa, porque foi uma surpresa.
Como que você vai falar, eu vou entrar com uma ação judicial para que eu consiga o habite e conseguindo o habite eu vou e faço, enfim, questiono, deixo de pagar, toma a minha medida. Não tem como. Você precisa do habite para entregar para os seus adquirentes. Se você não entregar, você vai ser demandado judicialmente por ter atrasado a entrega da obra. Tá vendo onde tá o grande problema? É uma decisão assim, não é o caminho das pedras e das rosas, você sai do espeto e cai na brasa. E aí, o que o dono da empresa decidiu? Eu vou fazer o pagamento e nós vamos questionar judicialmente. Beleza? Beleza. Fez o pagamento, recebeu o habite e nós fomos judicializamos e questionamos. Eram em torno de 8 empreendimentos aqui na nossa cidade. Então, nós entramos com 8 ações diferentes. No final, as 8 ações foram julgadas por um único juiz. E esse único juiz, ele entendeu que por ele ter pago, ele concordou com essa cobrança e ele não poderia questionar judicialmente. Esse princípio ele é utilizado no direito tributário, mas nesse caso não pode ser aplicado porque não, e ele entendeu que houve como se fosse um refis. No refinanciamento você realmente concorda. Uhum. No refinanciamento você paga e fala, não vou questionar, enfim, estou confessando que eu devo esse valor pro Estado. No caso, não podia ser aplicado esse princípio. A gente recebeu essa sentença, fomos para o Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça, esses 8 processos foram distribuídos para um relator diferente. Cada processo foi para um relator diferente. E aí a gente teve 2 resultados. 6 processos, os relatores entenderam que realmente não poderia ser cobrado, que não estava realizando uma confissão e que realmente poderia, que o município deveria devolver esse valor. Mas 2 processos não. E aí? Como que você chega para o empresário e fala assim, então, você lembra dos seus 8 processos? Eu ganhei 6 e perdi 2? Pelo mesmo motivo. É o mesmo caso. Não muda o nome do empreendimento. Como que eu chego para ele e falo, eu ganhei 6 e perdi 2? E aí, essa insegurança jurídica que o Estado, que o Poder Judiciário traz, ela é considerada hoje pela empresa. É curioso que a questão das leis, elas são feitas... Porque, essa questão dessa decisão 6 decidiram de uma forma, 2 de outra, é a questão da subjetividade humana, correto? Cada um teve ali a sua interpretação dentro das informações que foram apresentadas. Mas o Poder Judiciário, ele não admite a subjetividade. Então, a gente está falando de uma pessoa que ela é capacitada para estar ali julgando, ela tem conhecimento técnico suficiente, tanto do regramento processual, quanto da lei que vai ser aplicada no caso. É isso que eu ia falar, que eu ia chegar nesse ponto. Mas as leis foram criadas justamente para trazer a objetividade. Exatamente. As demandas, aos impasses. Exatamente. Então, a gente tem um regramento que ajuda a gente não se perder na nossa subjetividade, mas ainda assim a subjetividade acontece. Exatamente. O resultado desse caso foi as 6 ações que nós ganhamos no tribunal, elas voltaram, enfim, foi lindo e maravilhoso. As outras 2 ações a gente levou para o tribunal, nós questionamos através de uma ação rescisória. No STJ? Não, a Corte Especial do Tribunal é o órgão competente para julgar a ação rescisória. Das 2 ações rescisórias que nós entramos, nós ganhamos uma e perdemos a outra. E aí, mais uma vez, nós voltamos para o cliente e falamos, então, agora está só uma que nós perdemos. E aí, como o fundamento da sentença foi que houve uma confissão e que por isso não poderia ser questionado judicialmente, dentro do mundo jurídico a gente chama isso de julgamento sem resolução do mérito. Quando a gente fala de sem resolução do mérito, é que ele não adentrou ao entrave, ao embate, ao realmente quem tem razão. O juiz ele se ateve a uma questão técnica processual. E ali ele se ateve a uma questão técnica processual. E aí, para esse tipo de situação, o Código de Processo Civil, ele permite que você, desde que você sane esse vício, você entre com uma ação novamente. E foi o que a gente fez. E aí agora a gente está aguardando o resultado dessa última ação. Quanto tempo? Tem quanto tempo esse embate aí? Começou quando? 2014. 10 anos. 10 anos. Então, quando você fala que é caro, é demoroso... é caro, é demorado, é moroso. Juntei 2 palavras aqui. E aí, muitas vezes, o empresário ali, até para não ter problemas com o consumidor, porque imagina se ele não tivesse pago e fosse discutir o mérito primeiro, ele ia estar sendo acionado
pelo Código do Direito do Consumidor. Se a gente está falando de 7 empreendimentos, vamos colocar que cada empreendimento tem 50 unidades, são 350 processos novos. Onde 350 pessoas estão virando e falando, essa construtora aqui, ó, não entrega a obra dentro do prazo. E aí a gente reflete num problema comercial, onde, imagina, 350 pessoas que compraram, pagaram, mas elas não receberam, e aí para você virar e falar assim, não, a culpa não foi minha, a culpa é do município. Para quem comprou, tanto faz de quem é a culpa. Eu comprei de você, você é obrigado a me entregar. E como que a gente chega e tenta explicar isso? Então, quando eu falo que um bom advogado hoje empresarial é quem não... E as empresas estão procurando esse bom advogado. Não é aquele advogado que está ali para defender numa ação judicial ou para propor uma ação judicial ou para saber que aquilo é um título executivo que você pode... Não. Um bom advogado é aquele que está ali para resolver o problema antes dele surgir. Você está ali para prestar uma assessoria preventiva. Você está prevenindo que essas situações aconteçam, e aí, com isso, você consegue garantir um pouco mais de segurança dentre todas essas inseguranças que eu falei para o empresário. O objetivo é não chegar nesse ponto da ação. Se tiver ação, tudo bem, vamos para a briga, vamos para o embate, mas isso quanto a gente puder evitar... E isso eu falo, assim, pela ótica realmente do empresário, porque para nós advogados, quanto mais ação, melhor. Então, é até um contrassenso a gente tentar enxergar assim, é melhor para o empresário, mas não é tão bom para o advogado. Mas a gente precisa de estar adequado e atender às necessidades do nosso cliente. Se o cliente ele fala, para mim é melhor assim, quantos acordos a gente já não teve que fazer porque o cliente falou, eu quero, eu aceito, para mim assim tá bom. E você falando, cara, não faz, cara, não, para mim tá bom, tá de bom tamanho. E essa é a função do advogado, é garantir no final a satisfação do cliente dele. Eu penso que como você falou, a questão de ser empresário, o desafio de ser empresário, as responsabilidades que o empresário carrega, ele já tem esse peso tão grande que muitas vezes, talvez ele queira o acordo é um alívio. Às vezes, perder é ganhar. Eu já ouvi essa frase que em alguns momentos, perder é ganhar. No sentido, às vezes, um bom acordo vai trazer ali uma tranquilidade, é menos um problema nas costas ali de quem assume, né, o legado de ter uma empresa. Estou falando aqui o meu lado empresário, meu lado microempresário. Mas é porque hoje o empresário ele é um coringa dentro da empresa, né? O empresário ele é quem está dentro do departamento financeiro, ele é quem está dentro do departamento comercial, ele é quem está dentro do departamento de relações de RH. Então, ele está ali dentro para resolver trocentos problemas. Todo dia, e o empresário, ele praticamente vive de problema. Todo dia tem um problema diferente. Você chegar com mais um, e aí quando você fala isso, para mim faz muito sentido, e é o que a gente vê muito na prática, porque realmente, pode fazer, assim, é um problema a menos. E nesse um problema a menos, para ele, já está garantido. Para ele já tá satisfeito. O resultado que você deu, trazendo um problema a menos, para ele já está de bom tamanho. E assim, às vezes as pessoas estão ouvindo a gente, acompanhando e pensando assim, tá, mas então quem contrata uma assessoria jurídica é uma grande empresa, até porque tem que ter o dinheiro para pagar, né, esse advogado. Quem dera, viu? Quem dera. Senhora, assim, eu não sou caro, não. Não sou tão caro quanto eu queria. A gente vê um movimento de aviltamento de honorário tão triste assim. Então, enfim, fica aqui o choro do advogado. Valorize o seu advogado. Se você paga ele, pague ele feliz, porque seu advogado ele tá ali para garantir a sua segurança. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: quando é que chega... Vamos do início. Quando a pessoa está abrindo a empresa, né? E hoje esse movimento está grande, porque hoje toda uma facilidade hoje para você ser um PJ, né? Uma pessoa jurídica, um microempreendedor, um empreendedor individual que seja. O ideal seria que até mesmo para eu abrir ser um empreendedor individual, eu já contasse com um advogado? Sim, o ideal. Esse é o cenário perfeito. E a gente precisa de entender que quando a gente fala de PJ, a gente está abrindo uma PJ, igual você falou, você abre ela em meia hora.
Eu vou até um contador, faço meu contrato social, Que vai pegar um modelo da internet. Que vai pegar um modelo. Mas existem bons contadores também, Aham. que também conseguem fazer contratos sociais, assim, adequados ao caso. Tá. Existem bons contadores, a gente também vê no mercado. Volto a dizer, existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, mas existem bons contadores que eles conseguem enquadrar o negócio da pessoa num contrato social. Eu já vi alguns contratos sociais bem legais, onde eles colocam, assim, situações que você fala, caraca, nunca tinha visto isso aqui na praxe, sabe? Mas em meia hora você consegue abrir essa empresa. E aí, a abertura da empresa, a partir daquele momento, é o nascimento da empresa. A empresa nasceu, deu-se vida à empresa. E a partir daquele momento, com vida, você tem ônus e você tem bônus. Você tem direitos e você tem obrigações. Então, a partir daquele momento, a coisa já está andando. Por isso que talvez num cenário perfeito, é bom que o empreendedor ele já tenha uma assessoria logo antes. E você mencionou, né, a respeito de, nossa, então são grandes empresas que contam com uma assessoria? Não necessariamente, Raquel. A gente sabe que uma empresa, lógico, você não pode vir e fazer uma cobrança absurda sobre uma empresa que não vai conseguir te pagar. Você vai trabalhar e no final das contas você não vai receber e o cara vai ficar sem graça porque ele vai... Não é assim. Você tem que entender caso a caso para saber como funciona. Alguns exemplos, por exemplo, produtores rurais. Esses produtores, eles fazem pagamentos na safra. Então, você não precisa chegar para o cara e falar, você vai me pagar um valor X por mês. Você consegue negociar com ele na safra. Empresas papelarias, por exemplo, que tem um grande volume de vendas no mês de janeiro e fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. E julho, que são meses que tem um grande volume. Você consegue negociar ali. Então, não necessariamente o pagamento precisa de ser dessa forma. Mas, enfim, é interessante que todo tipo de empresa, desde empresa individual de responsabilidade limitada, microempresa individual, até uma empresa de grande porte, até uma SA, ela conte com uma boa assessoria. Por quê? Porque o advogado ele precisa estar ali para vivenciar diariamente quais são as dores do cliente dele, quais são as dores do empresário, para poder ajudar ele. E aí, se a gente ficar pensando, eu vou contar com uma assessoria só quando eu for grande, talvez você nunca vai ser grande. Olha só, vale a pena refletir sobre isso. E aí, pensando em quem tá aí idealizando, né, tem o sonho de ser empresário, o que você diria, né, o que você recomendaria para quem está pensando, vou abrir a empresa? Fala os pontos chaves. Primeiro ponto, tira a ideia do papel. Você quer ser empresário de quê? Você quer abrir uma empresa de quê? Eu quero abrir uma construtora, eu quero abrir um açougue, eu quero abrir uma lojinha online para vender eletrônicos, eu quero abrir para trabalhar com celular. Enfim, tira a sua ideia do papel. E quando você tirar a sua ideia do papel, não viaja muito não. Seja pé no chão, eu vou trabalhar fazendo isso. Eu vou ser uma construtora? Beleza. A partir desse momento, eu vou construir o quê? Eu vou construir casa, eu vou construir apartamento, eu vou construir galpão, eu vou construir salas, eu vou me especializar em quê? Então, tira a ideia do papel. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você tira a ideia do papel, você começa já a segmentar e entender o que você quer fazer. E aí, com isso, você vai saber, quando você estiver, por exemplo, diante de um advogado, quais são as normas, quais são as regras, o que vai estar incidindo sobre a sua atuação. Estudar um pouco o seu segmento. Isso. Né? Segundo ponto. E aí também isso vai fugir até um pouquinho do direito empresarial, mas é um conselho que a gente precisa de passar para evitar qualquer tipo de aventura. Estuda o seu concorrente. Saiba quem são os seus concorrentes. Veja, e isso também não é só no momento da abertura, mas durante todo o percurso que você está empreendendo. Veja o que seus concorrentes estão fazendo. A gente não pode ficar numa zona de conforto acreditando que nós detemos todo o conhecimento e que nada vai atrapalhar nossa jornada no empreendedorismo. Como eu falei, o empresário todo dia ele enfrenta problemas. Então, desde o começo ele precisa de estar pronto para resolver esses problemas. E talvez o seu concorrente já tenha enfrentado esse problema e você não viu. Tudo bem, tirei do papel, vi meus concorrentes, vou empreender. Procure uma boa assessoria, procure um advogado para poder te assessorar nesse momento de abertura, nesse momento de início de empresa, para que você possa
estar trabalhando de uma forma segura, para que você possa estar trabalhando de uma forma dentro da legalidade, e aí com isso você não tenha maiores problemas. E aí, arregaça as mangas. Vai porque trabalhar. Você imagina você fazer um investimento e depois ali, sei lá, um tempo depois, sofrer uma fiscalização, passar por uma situação em que você às vezes é multado ou você ganha um problema que às vezes vai te custar todo o esforço que você fez ali para trás, né? Nós tivemos um caso, uma vez, de uma empresa que estava localizada aqui na cidade de Anápolis, e essa empresa, ela teve um problema com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, do dia para a noite, apreendeu todas as mercadorias que eles tinham em estoque. E essa foi uma derrocada que o empresário ele ficou quase 20 anos tentando sair dela. E ele sabia que ele estava errado? Aí eu não sei dizer, com conhecimento de causa, isso é um caso que eu sei que ele existiu, mas eu não sei dizer se ele sabia ou se ele não sabia, se ele saiu dessa derrocada ou não. O que eu sei dizer é que, por ele não estar com uma assessoria no momento em que isso aconteceu, ele teve que ficar 20 anos ali, ó, trabalhando. Por quê? Porque você tirando seu estoque, você teve problema com não conseguir pagar seus fornecedores, não pagar os seus contratos, não pagar os financiamentos bancários, não pagar seus funcionários, você não conseguia pagar matéria-prima, você não pagava imposto, você não pagava nada. Uhum. E aí? Vou fazer uma pergunta aqui para quem está abrindo empresa, né? Muita gente, quando começa um negócio, às vezes une esforços, fala, vou abrir a empresa com o meu amigo, vou abrir a empresa com o meu familiar. E aí eu queria te perguntar, o que se deve fazer antes, o que é importante observar antes de fazer uma sociedade? Porque sociedade é casamento, né? Exatamente. Amigos, negócio à parte. Você vai fazer um negócio com uma pessoa, no primeiro momento você já informa para essa pessoa. A partir do momento que nós estamos fazendo negócio, eu não sou seu irmão, eu não sou seu primo, eu não sou seu amigo, eu sou seu sócio. Eu vou te cobrar resultado, eu vou te cobrar comprometimento, eu vou te cobrar presença, eu vou te cobrar pra gente conseguir sair dessa junto. Por que a gente tá fazendo isso juntos? Por uma melhoria de vida, por uma praticidade. Às vezes eu tenho conhecimento de uma área, você tem conhecimento de outra, e somando forças a gente vai alcançar um resultado melhor. Não sei, mas a partir do momento que você está empreendendo com uma pessoa, esquece qualquer relação afetiva que você tem com ela. E por quê? Porque mas aí já vai acabar a amizade. Não. Já vai criar problema aí. Não, você está evitando um problema. Porque se você ficar escorado em qualquer sentimento que você tem com essa pessoa, o que vai acontecer? Coitado, eu não posso cobrar ele. Coitado, eu não posso... E quando a gente fala de empresa, a gente tem que tratar isso com um profissionalismo. Então esse é o primeiro ponto. Tem que ter essa maturidade. Essa maturidade. Escolha o seu sócio com maturidade. Escolha o sócio. Ele tem o que você acha que vai agregar na sua empresa? Ótimo. Aí você vai sentar com ele, fazer um planejamento, entender se vocês realmente vão chegar no resultado que vocês almejam, e se isso for positivo, você vai abrir empresa, mas você vai procurar um advogado para fazer um documento que chama Acordo de Sócios. Tá. Então, mas assim, essa conversa com o seu sócio, né? O seu pretenso sócio, essa conversa de separar as coisas, né? Essa conversa já é uma conversa difícil. Sim. Para você ter uma noção, eu já vi essa conversa entre marido, mulher e um advogado intermediando, onde ele lavrou uma ata, levou a registro no cartório falando, se alguma coisa acontecer, a gente combinou isso antes. Por quê? Porque o marido e a mulher a gente falou, vamos empreender? Vamos. Mas eles não queriam que isso afetasse dentro de casa. E a gente sabe que afeta, né, Raquel? Uhum. Porque quem não leva um problema de trabalho para casa? Quem? A gente sabe que afeta. Uhum. E aí eles decidiram fazer isso, mas eles falaram, vamos fazer isso, tentar evitar? Vamos. E aí eles chamaram o advogado lavrou um documento, escreveu, onde definiu a função de cada um, onde eles estavam colocando quais eram as metas, os objetivos pessoais, colocou tudo num papel e falou, vamos fazer assim? Vamos. Isso já é o acordo de sócios ou não? Nesse caso não foi, mas a gente pode entender, a nomenclatura dada pelo advogado, enfim, não fui eu que elaborei o documento, eu só recebi esse documento depois,
Enfim, depois de muito tempo, aí eu... Deu problema. Não deu problema. Ia dar problema, eu falei, vamos fazer um acordo de sócio. Ele falou, não, tem um documento aqui. A hora que ele me mostrou, eu falei, tá, não é um acordo de sócios formalmente, mas materialmente ele é um acordo de sócios. Tá. E o acordo de sócios nada mais é do que um compromisso escrito onde qual vai ser a função de cada sócio na empresa. Na verdade, você pode abranger dentro desse acordo de sócio várias coisas, mas ele é mais utilizado para essa... Esse foi um exemplo que eu dei. Você vai colocar no acordo de sócios informações que não vão para o contrato social, mas você vai escrever no acordo de sócios obrigações, compromissos, metas, tudo que os sócios definirem. Aquilo que normalmente fica só no verbal. Só no verbal. Uhum. Você coloca num papel. Por exemplo, você tem uma empresa onde tem 2 sócios. Um é do operacional, o outro é do comercial. Quem definiu isso? Boca a boca. O dia que der problema, o comercial quis entrar no operacional, o operacional quis entrar no comercial, deu problema, você não tem nada que vai te resguardar. No acordo de sócios, você define a função de cada um e fala, cada qual no seu quadrado. E cada um responde pela sua área. Isso até tem um resguardo legal, jurídico. Tipo, tem. Se der um problema lá, um desfalque na comercial, é o responsável comercial quem responde. Deu problema na contabilidade. Quem que mexeu na contabilidade? Os 2 sócios. Não, a gente tem um acordo de sócios que fala que você era responsável pela contabilidade. Tá aqui. Então, você pode definir várias coisas em um acordo de sócio. Você pode definir prazo de administração. O sócio administrador nos primeiros anos vai ser a Raquel, nos próximos anos vai ser o João. Você pode definir. Você pode definir em caso de sucessão, porque no contrato social você coloca de uma forma geral. Em caso de sucessão, falecimento do sócio, você define lá. Você pode colocar, no acordo de sócio, faleceu, a gente não vai aceitar herdeiro entrar na empresa. Você pode definir. Ou então, em caso de falecimento, só o herdeiro tal vai entrar na empresa. Tudo isso pode ser definido. Você pode ser bem criativo no seu acordo de sócios. Só não pode fazer o que a lei E assim, vamos falar dos problemas menores, assim, mais caseiros, né? Que às vezes você arruma um sócio, um trabalho, aí de repente você tá ali com a carga maior. Você tá trabalhando 8, 10 horas por dia, e eu já vi essa situação, tá? E o outro sócio vai uma vez na semana. E depois divide o lucro. Isso é eu já vi parcerias se desfazerem por causa disso. Porque uma pessoa estava lá com ocupações, filho, hoje eu não vou, e a outra labutou, e depois no final tinha que dividir ali o lucro ao meio, porque no contrato social está meio a meio. Essas questões, quanto um trabalha, se um tirar, vamos dizer assim, licença ou adoecer, como que vai ser tratado isso, todos esses detalhes entre os sócios pode ser colocado no acordo. Pode, e assim, desde que os sócios eles estejam apalavrados em relação a essas situações. A gente sabe que existe esse tipo de situação, onde um sócio costuma trabalhar mais do que o outro, mas mesmo assim, essa situação, a gente sabe que como cada um faz uma função diferente na empresa, a gente não pode levar essa comparação. Então, por isso que você precisa ter uma maturidade muito grande na hora que você vai abrir uma empresa. Eu já vi, Raquel, um caso em que eram 2 irmãos, e era uma mãe, tinham 2 filhos, os 2 filhos eram sócios, e eles tinham uma empresa, e hoje um não olha na cara do outro, de participar de reunião, de dar tapa na mesa, de apontar dedo na cara, de brigar, de xingar, de família, assim, rachar por causa de questão de empresa, por falta, por exemplo, às vezes, de um acordo de sócio. Por falta de, às vezes, ter uma transparência maior. E, assim, o acordo de sócios é um instrumento excelente, é uma ótima ferramenta para poder resguardar esse tipo de situação. Mas sabe qual que é a melhor ferramenta? Você ter um bom sócio. Você encontrar alguém que tem a mesma visão que você encontrar alguém que tem os mesmos princípios, alguém que está disposto a carregar o piano com você para depois desfrutar desse trabalho, você encontrar alguém que é aberto, é claro, uma pessoa que, amigos, negócios à parte. Sim, mas então vamos lá. Encontrou essa pessoa, mesmo ser igual um namoro, né? Encontrei o amor da minha vida, vou casar, mas senta e faz o acordo de sócio. Exatamente, não deixa de fazer. Porque você está trazendo uma garantia não só para você, mas para outra pessoa também. O acordo de sócio, ele não resguarda só um sócio. E ele resguarda, sobretudo, a empresa.
Certo. Bom, gente, a conversa tá boa, né? Se deixar, a gente vai embora, né? Porque direito empresarial eu gosto muito, porque eu acabo aprendendo. Porque eu fui aquela empreendedora que fui aprendendo, fui obrigada, fui aprendendo de direito trabalhista, de direito comercial. E foi aprendendo na raça. Na raça, porque e é importante hoje, né? Canais como esses que trazem essa informação, esse conhecimento, porque talvez a dificuldade que eu passei, né? Eu sou uma pequena empresária, os impasses que eu tive, de repente quem está começando agora com mais informação não vai passar, né? Quem sabe vai fazer um acordo de sócios ou vai pegar os princípios de um contrato, pegar uma orientação jurídica. Então, é um assunto que não se esgota. Gosto muito. Espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado, porque, como eu falei no começo, não é um tema muito midiático, dramático, que a gente fala, olha, a pessoa foi presa, ou então eu comprei um produto e não tinha nada dentro, comprei uma Coca-Cola com barata. Não é nada assim muito agradável da gente, mas espero que tenha sido uma boa conversa para quem está nos assistindo, porque é um tema que eu particularmente sou apaixonado em falar. Então, pessoal, João Vitor vai voltar em outras ocasiões e eu peço que vocês nos ajudem, deixe o seu comentário, deixe a sugestão, né, do que você gostaria de saber mais dentro do direito empresarial. Qual que é a sua grande dúvida, qual que é a sua grande dor aí na sua empresa? Manda para a gente nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em voltar e discutir esses temas com você. Muito obrigada, João Vitor, por participar do CCS Cast. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que realmente a gente volte, espero que tenha aí dúvidas, comentários, críticas. Se tem alguma coisa que não agradou, a gente também está aqui disposto para poder entender e espero que a conversa tenha sido produtiva. Espero que quem nos assistiu esteja terminando esse episódio melhor do que começou e espero que a informação tenha chegado a quem precisa da informação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. É isso aí, pessoal. Siga-nos nas nossas redes sociais. O que eu falei mesmo quando eu terminei? Então é isso, pessoal. Não lembro. Eu falei até a próxima, eu já fui logo. Pá, pum. Todo final a gente vai siga-nos na rede social, acompanhe, mande dicas. É isso aí, pessoal. Continue com a gente. Siga-nos nas nossas redes sociais. Ativa o sininho, porque aí quando tiver novos episódios, você vai ser avisado. Deixe seu comentário. E até a próxima.